venha guiar e conduzir a tua filha. Oh meu Deus, conforta o coração da tua serva, e que a cada dia, Senhor, a tua filha venha entender o propósito, Senhor. Espírito Santo, fala com a tua filha em sonhos, em visão, em revelação, e que a cada dia o Senhor venha se manifestar diante dos olhos da tua filha. Deus, enche a tua filha com a tua glória, e que a cada dia, Senhor, ela venha ter o prazer de te servir e de te adorar, a cada dia mais e mais, com mais intensidade, aleluia, até que o Senhor venha para ela. Espírito Santo, toma a tua serva em tuas mãos e dará vitória, em nome de Jesus. Pode contar com o pastor, tá bom, filha? Tamo junto, aleluia, glórias a Deus. Vanessa é uma bênção, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Sei quanto é difícil, mas Deus está com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para a gente tirar uma dízimos oferta da casa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória, diante da tua presença, queremos entregar a vida de cada dizimista, ofertante da tua casa em tuas mãos. Pai querido, Pai amado, que a cada dia, cada semente que nós temos depositado diante do teu altar, que o Senhor venha multiplicar diante dos nossos celeiros, nunca deixe de faltar o pão nosso de cada dia. Espírito Santo, precisamos entender, Senhor, aleluia, que a semente que nós plantamos diante da tua presença é o que vai germinar no tempo certo, na hora certa, e que vamos colher os frutos, aleluia, de tudo aquilo que nós temos plantado. Divino Espírito Santo, repreende o devorador, o cortador, o migrador, e que a cada dia, Senhor, todo demônio, Senhor, da finança, venha cair por terra e o teu nome venha ser glorificado. Divino Espírito Santo, seja com a sua amada noiva, e que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. E lutas servem para me ensinar a dependermos de Deus todo dia. E se o meu momento é chegado e estou sendo provado, Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. E se está doendo, Deus está vendo. Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o teu lamento. E não demora a minha prova. E pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo afundar ao perigo. Passe pelo fogo outra vez, mas Deus está contigo. Você está doendo, Deus está vendo. E já vai passar, Deus vai transformar em alegria o teu lamento. E não demora a minha prova. E pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou
está bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo por nada o perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está contigo. E passe pelo fogo outra vez, mas Deus está contigo. Nessa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos nos pôr de pé, amém, igreja? Vamos receber o servo do Senhor nesta noite, né? Que Deus estará usando com poder e grande glória. Só estou na dúvida agora se é presbítero ou evangelista. Que o pastor... Presbítero? O pastor falou os dois aí. Aleluia, Jesus. Vamos entregar o servo do Senhor nas mãos de Deus nesta noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus de oração, Senhor, venho colocar, ó Pai, teu servo em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha falar, ó Pai, com a tua igreja nesta noite, Deus, que seja mel, que seja fel, mas que o Senhor venha falar conosco, Deus, que o Senhor venha capacitar o teu servo em tua presença e confirma a vitória em nome de Jesus. Que a igreja venha receber o presbítero em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Oportunidade linda de podermos estar diante de Deus. Né? Talvez para alguns aqui foi fácil chegar aqui, talvez para outros foi muito difícil chegar aqui, né? Cada um de nós sabemos o que nós sacrificamos para poder estar aqui. Talvez aqui alguém que está desde o início dessa campanha sabe o quanto foi difícil para ter chegado aqui, o quanto o diabo tentou de todas as maneiras impedir que você conseguisse chegar aqui através de usando pessoas, usando muitas das vezes a saúde, usando até mesmo dentro da sua casa, mas você chegou aqui em nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele tem, mais uma vez, uma grande bênção para poder derramar sobre a sua vida. Você já é um vencedor, você já é um campeão de estar chegando aqui. Eu tenho plena certeza que Deus usou de forma poderosa todos que tiveram a oportunidade de estarem pregando aqui. E quem esteve aqui também teve a oportunidade de ser abençoado por Deus. E hoje no encerramento tenho a plena certeza que nós sairemos daqui com as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a vida do pastor Franklin, juntamente com toda a sua família, com o ministério, com o evangelista, correto? Que Deus continue abençoando, diácono, a todos os irmãos, que Deus possa estar abençoando de uma forma poderosamente. Né, está comigo a minha esposa, que Deus ele continue estando abençoando a vida de todos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, querido. Glória a Deus, no livro de Neemias, capítulo de número 6, graças a Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 15. Glória a Deus. Graças a Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 15, o capítulo de número 6, a partir do versículo 15, quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. E acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elu. E acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que haviam em redor, nos temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Amém, querido? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, prometo que não vou demorar, até porque a hora ela já é bem avançada, e eu tenho por costume, né, de entregar aquilo que Deus me deu, mas sem, né, quebrar alguns princípios estabelecidos pela igreja. Nós devemos obedecer às normas estabelecidas. Queridos, o livro de Neemias vai contar um período em que os filhos de Israel estavam se preparando para finalmente
saírem do cativeiro que iniciou na Babilônia. A Bíblia vai dizer que Judá, reino aonde predominava o templo de Salomão, lá em Judá ficava a linhagem, os reis que sentaram naquele trono de Judá eram da linhagem de Davi. A Bíblia vai dizer que quando Salomão ele morre, o reino de Israel, que era 12 tribos, ele vai se dividir, porque se assenta depois de Salomão, o seu filho por nome Roboão. E a Bíblia vai dizer que Roboão não seguiu os passos do seu pai Davi, do seu avô Davi, nem também do seu pai Salomão. E o texto vai dizer que Deus, ele permite que as 12 tribos se dividam. 2 tribos permanecem no reino de Judá, sob o comando do rei Roboão. E 12 tribos, elas vão para Samaria, aonde ali a Bíblia vai dizer que um homem, que não era da linhagem real, mas era apenas um soldado, ele, por permissão de Deus, se assenta no trono em Samaria, a qual o nome dele era Jeroboão. A Bíblia vai dizer que Deus chega para este homem e diz para ele: você não é da linhagem de Davi, mas se você andar comigo, se você obedecer às minhas leis, eu irei fazer você prosperar, como eu fiz também Davi. Só que este homem prefere fazer tudo que não era a vontade de Deus. E Deus, ele faz com que aquela linhagem que estava nascendo no reino do norte, no reino de Samaria, fosse homens que jamais andou com Deus. Se você pegar todos os reis que sentaram no trono de Samaria, você vai rever homens como Acabe, homens como Jorão, seu filho, que foram homens perversos, que não andaram com Deus, por causa que o primeiro rei, Jeroboão, quebrou a aliança que Deus queria fazer com ele. Infelizmente, querido, nós vivemos tempos em que Deus, ele quer usar os homens, Deus quer usar as pessoas, mas as pessoas preferem andar pelos seus próprios caminhos, preferem seguir suas próprias mentalidades, achando que estão servindo ao Senhor. Só que Deus, ele não muda os seus princípios para agradar o homem. É o homem que tem que se colocar na posição de Deus, obedecer a sua lei, obedecer aos seus princípios, para que as bênçãos de Deus aconteçam sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que esse reino do norte, ele vai cair sobre o reino chamado reino da Assíria. A Síria vai vencer o reino do norte e vai dispensar todas as 10 tribos pelo mundo, aonde até hoje aquelas 10 tribos não foram mais encontradas. A promessa de Deus é que essas tribos sejam reunidas somente naquele grande dia em que o Senhor Jesus haverá de arrebatar a sua igreja. Mas lá em Judá, a descendência de Davi também estava começando a se desviar dos caminhos de Deus, porque eles acreditavam o seguinte: nós vivemos aonde o templo de Salomão está edificado, e aquele lugar era chamado de a morada do Senhor, porque Deus morava dentro do templo. Assim Deus havia feito um acordo com Salomão. Só que o texto vai dizer que o povo achava que o fato de Deus estar dentro do templo, Deus aceitaria com que o seu povo andasse de qualquer maneira. O povo achava que o fato de Deus estar na casa dava livre acesso do povo cultuar a Deus e ofertar a Deus aquilo que eles queriam. E Deus alertava dizendo: coloca a casa em ordem, porque eu permitirei que se levante um reino, que esse reino irá levar vocês cativo e arrancará os filhos de vocês, e vocês dentro das suas casas, e vocês serão cativos na terra desse povo.
e o povo não deu credibilidade. E todo aquele que não obedece, ele vai pagar o preço. O texto vai dizer que Deus, ele permite com que um povo se levante contra o reino de Judá, chamado a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, ele saqueia Jerusalém, rouba o ouro, rouba a prata, coloca fogo no templo. O ouro que havia no templo, para quem não sabe, as paredes do templo era de ouro. Os instrumentos que havia dentro do templo era de ouro. O chão que eles pisavam era de ouro. O templo era uma riqueza incontável. Mas agora o templo está pegando fogo e o ouro começa a derreter. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor pega o ouro, pega todos aqueles que eram especiais, que eram príncipes, que tinham algum talento, que tinha alguma coisa que fosse útil para ele usar dentro do seu reino. E ele deixa para trás as pessoas que não tinham nenhum tipo de cultura, não eram pessoas que tinham nenhum dom, nenhum talento especial, velhos, pessoas com defeitos, para trás, e leva cativo para dentro da Babilônia. Queridos, aqueles que ficaram em Jerusalém para morrer e entregue a sua própria sorte, a história conta que alguns deles, depois que a Babilônia foi embora, o texto diz que outros povos, porque a Babilônia levou espada, levou escudo, levou tudo, o povo ficou sem nenhuma proteção, tacou fogo na cidade. E o texto diz, queridos, que o povo que vieram e viram a cidade destruída, viram os portões queimados, entrava a hora que queria, porque uma casa que não tem porta significa que não tem dono. Uma casa que não tem porta dá livre acesso a qualquer um entrar. E quando outros povos viam, Israel, Jerusalém está sem porta, vamos entrar lá. Tomava o pouquinho que eles ainda tinham, levava alguns cativos para ser escravos, e o povo ficou jogado à sua própria sorte. O texto diz que dentro da Babilônia, Deus levanta o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias declara que o período em que eles vão ficar na Babilônia são 70 anos, e a Bíblia Sagrada diz que a profecia se cumpre. O reino da Babilônia cai perante o rei da Pérsia, o Império Medo-Persa, sobre a liderança de Dario. A Bíblia diz que agora uma nova dinastia se levanta. Nabucodonosor, ele tinha por costume, quando ele conquistava algum povo, algum território, ele arrancava os povos daquela cidade e levava para dentro da sua terra. Já essa nova dinastia que está se levantando agora, ele tinha por costume permitir que aqueles que eram dominados dele voltassem para a sua terra. Deus já estava começando a cumprir a sua palavra. O texto vai dizer que quando o reino da Pérsia está agora liderando, ele permite com que, aos poucos, o povo comece a voltar para Jerusalém. A primeira leva, foram 3 levas que voltaram para Jerusalém. A primeira leva começou com Zorobabel. Quando Zorobabel, ele leva a primeira leva do reino da Pérsia para dentro de Jerusalém, o trabalho que Zorobabel ele tinha era de reconstruir o templo que estava destruído. Depois de 70 anos, quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que eles começam a reconstruir o templo. E ali em Jerusalém, aqueles que ficaram, como já mencionei, os judeus que ficaram para trás, entregues à própria sorte, começaram a se misturar com aqueles povos que entravam dentro de Jerusalém. E aí surgiu
o povo que nós conhecemos como o povo samaritano. Samaritano é o judeu misturado. Ele se misturava com outros povos, assim surgiu os samaritanos. Quando essa primeira leva vai para Jerusalém, lá já tinha esses judeus misturados, os samaritanos. E quando eles viram que esse povo que estava voltando do cativeiro, estava indo para poder edificar novamente o templo, eles chegaram para Zorobabel e disseram: olha, nós queremos ajudar para que o templo volte a ser reconstruído. E Zorobabel disse: olha, vocês não vão nos ajudar porque vocês não são judeu puro. Vocês são um povo misturado. Aí esses judeus samaritanos, com raiva daqueles outros judeus que vieram do cativeiro, foram até o rei da Pérsia e disseram para eles, inventaram uma história dizendo: olha, os judeus que você libertou para voltar para Jerusalém, para construir o templo, eles estão querendo se reunir para poder se revoltar contra o Senhor. Então Dario, ele manda um decreto dizendo: ó, para a construção do templo, para o que vocês estão fazendo, vocês podem ficar para ir para Jerusalém, mas o templo não será construído. Pararam uma obra e cada um foi cuidar da sua vida, foi construir sua casa, cada um foi cuidar dos seus afazeres. A segunda leva que saiu do cativeiro, sobre a liderança agora de Esdras, Esdras tem a responsabilidade, Zorobabel teve a responsabilidade de reconstruir o templo, mas foi parado. Esdras agora tem a responsabilidade de trazer para Israel novamente as leis de Deus, os mandamentos do Senhor. O texto vai dizer que dentro do cativeiro, Deus quebrou algo em Israel, que eles tinham por muito costume cair neste pecado, que era o pecado da idolatria. Dentro da Babilônia, Deus acabou com a idolatria no meio dos judeus. E outra coisa que Deus ele também começou no meio do povo judeu. Lá dentro da Babilônia não tinha templo. Então eles começaram a criar sinagogas para poderem cultuar a Deus. Foi daí que nós vemos as tão famosas sinagogas do tempo de Jesus. Foi dentro da Babilônia que surgiu as sinagogas. Pois bem, esses judeus que vão com a responsabilidade de pregar a palavra, ali Deus levanta o profeta Ageu, quando Ageu ele vai anunciar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o texto vai dizer que esses judeus que estão lá, aí entra em cena o nosso personagem, Neemias. Neemias, querido, a Bíblia vai dizer que ele estava dentro do reinado, dentro do palácio de Artaxerxes, que era o rei de Suzã, do Império Medo-Persa. E a responsabilidade, o trabalho que Neemias prestava para aquele rei era de copeiro. E o que era um copeiro? O copeiro, ele era aquele homem de extrema confiança do rei. Não tinha alguém tão próximo como o copeiro, porque era responsabilidade do copeiro. Antes do rei comer ou beber, ele tinha que provar o que o rei iria comer e que o rei iria beber. Todas as vezes em que o rei queria beber vinho, todas as vezes que o rei queria se alimentar, e era preparado aquele banquete magnífico na presença dos grandes chefes, e era levado na presença do rei, e antes do rei tocar, comer ou beber, era de responsabilidade de Neemias comer. Pensa, queridos, que honra esse homem tinha perante o rei. Que moral este homem tinha. Talvez Neemias não era somente copeiro, Neemias era conselheiro do rei. Porque para ter esse trabalho não poderia ser qualquer um. Neemias estava muito bem na condição em que ele vivia. Até que começou a despertar no coração de Neemias o que será que estava acontecendo lá em Jerusalém, com aqueles judeus que voltaram através de Zorobabel,
através de Esdras, e Neemias começou a querer saber, porque Neemias não poderia sair dali, ele não tinha autorização de viajar para Jerusalém, ele tinha que ficar sempre no palácio. O texto vai dizer que um certo dia, um irmão de Neemias, por nome Anani, ele vem de Jerusalém juntamente com outros, e vai visitar no palácio a Neemias. E Neemias pergunta: Anani, meu irmão, como é que estão os nossos irmãos que voltaram para Jerusalém? E Anani diz: olha, a situação não é boa. A situação dos judeus que voltaram para lá não é boa. Por quê? O templo está com as suas obras paradas. Os muros estão derrubados. E a porta está queimada a fogo. Ou seja, a cidade está em caos. Quem está em Jerusalém, Neemias, está entregue à própria sorte. Neemias, eu vi irmãos nossos sendo carregados como se fossem animais, com correntes no seu pescoço, para servirem de escravo. Neemias, eu vi velhos sendo mortos, eu vi crianças sendo torturadas. A situação não é boa. E o texto diz que quando Neemias ele sai da presença do seu irmão, ele se tranca no seu quarto e ele vai chorar amargamente e clamar a Deus. Queridos, quantos de nós já paramos para chorar e para lamentar por alguma situação de alguém que está sofrendo? Qual foi a última vez que você lembra de você, durante uma oração sua, você derramar lágrimas diante de Deus? Deus, Ele é quando você se derrama diante dEle. Às vezes, há pessoas que vão orar e que as palavras não saem, mas as lágrimas são mais poderosas do que a sua palavra. Eu imagino enquanto Neemias ele orava, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, Deus olhando e dizendo: encontrei alguém que não aceita a situação como está. Encontrei alguém que não se conforma com o cenário que está, porque Neemias não tinha nada que pudesse preocupar ele, porque ele não estava lá em Jerusalém. Neemias estava no palácio. Neemias estava muito bem, comendo do melhor, sob a proteção todos os dias diante do rei. Neemias vivia muito bem, mas ele veio assim: eu não posso me conformar de eu estar bem e os meus irmãos estarem perecendo. Eu não posso estar viajando, andando pelos melhores lugares, indo nos melhores restaurantes e ver o meu irmão que não tem o que comer, vendo o meu irmão padecendo dentro da sua casa, a sua família sofrendo, e eu ficar indiferente. Neemias ele vai chorar e ele vai se colocar na posição de alguém que está disponível para ser usado para Deus. Queridos, às vezes quando eu e você nos analisamos, a gente começa a se autoanalisar, a gente jamais pode se comparar como homem quem era Neemias. Só que Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha para a capacidade que você tem, porque é Ele que capacita. Ele não olha para a força que você tem, porque a força não vem de você, vem dele. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e analisamos, dizendo: tem tanta pessoa boa que poderia estar fazendo, por que eu estou aqui? Por que é que Deus me escolheu para estar aqui? Ou para ser um representante dentro da minha casa?
Porque Neemias estava sendo levantado para fazer aquilo que ninguém queria fazer. E Deus, nessa noite, Ele procura homens e mulheres que estejam disponíveis para ser usados por Ele, para fazer alguma coisa no meio de alguém que não quer fazer. E Neemias, ele sai do seu conforto, ele chora, ele jejua, e o seu semblante não era mais de alegria, porque ele estava comendo do bom e do melhor. Neemias provavelmente tinha empregados, tinha servos. Só que Neemias não queria comer, não queria beber, mas ele queria fazer alguma coisa para que o seu povo fosse ajudado. E o texto vai dizer, querido, que um certo dia, de tanto Neemias orar, de tanto Neemias jejuar, de tanto Neemias lamentar e pedir a Deus socorro, ele vai se apresentar diante do rei. E o rei percebe que o semblante de Neemias não estava bem. Olha o nível de intimidade que Neemias tinha. Porque um rei jamais iria se preocupar com seu servo. Jamais. Mas Artaxerxes, ele vai se preocupar com o semblante de Neemias. E ele vai dizer: Neemias, você não está bem. O que está acontecendo com você? O seu semblante está abatido. E Neemias vai dizer: olha, meu senhor, peço até desculpa, porque naquela época, se alguém se apresentasse diante do rei, era melhor não se apresentar, dizer para o rei: olha, bota outra pessoa, porque o copeiro não está bem, mas se apresentar na presença do rei de qualquer maneira, era ser morto. Mas Neemias não é morto, porque quando alguém está na direção de Deus, você não pode ser destruído pelo inimigo. Neemias declara para o rei: meu senhor, a minha tristeza, querida, sabe o que é minha? A minha tristeza é porque a cidade dos meus pais está em destruição, está em ruína. A cidade dos meus pais está com as portas queimadas a fogo, muros derrubados. Meu povo está passando muita dificuldade. Então, rei, desculpe por eu me apresentar dessa maneira, mas eu não posso estar feliz se o meu povo está sofrendo. Você não pode ser indiferente com o seu irmão que está do teu lado e está sofrendo. Você não pode ser indiferente em ver a tua família sofrer e você dizer assim: não é comigo, não estou nem aí. Você não pode ser indiferente aqui na igreja, querer abraçar o irmão e quando passa lá por ele saber a situação dele e fingir que não sabe. Deus, Ele não quer somente te usar aqui dentro, Ele quer te usar lá fora também. Ser usado aqui dentro da igreja, aonde as pessoas estão te vendo, é muito fácil. Mas Neemias está dizendo: Deus, me usa no anonimato, aonde ninguém vai me enxergar. Eu quero ser usado pelo Senhor. Neemias está disposto a abrir mão do seu conforto. Neemias está disposto a abrir mão da sua posição, porque ele saindo da sua posição, alguém deveria ser promovido para tomar o seu lugar. Mas ele diz: eu não estou preocupado com isso, a minha visão é maior, tem pessoas precisando de ajuda e eu preciso ajudar. Deus não te trouxe aqui durante essas 7 semanas de campanha somente para você absorver essa palavra, voltar para sua casa e dizer assim: quando é que vai ser? Qual será a nova campanha? Qual será o novo tema? Deus te trouxe aqui para te despertar que Ele quer te usar, que Ele quer fazer de você alguém que socorre pessoas que estão para baixo.
Talvez você olhe e diz, mas eu mesmo estou para baixo. Eu mesmo estou precisando de ajuda. Eu mesmo estou precisando de socorro. Mas a palavra de Deus diz que a minha força prevalece nas tuas fraquezas. Quando você acha que não tem força, o Senhor mostra que Ele te dá força. Neemias, ele diz, olha rei, eu preciso que o Senhor me autorize a voltar para Jerusalém. E me dê cartas, porque o caminho que eu vou passar a governadores, a líderes naquele lugar, que se eles me virem e eu não tiver a autoridade ou a permissão do Senhor para passar por lá, eu seria impedido, eu seria até morto. E o rei diz, olha, a carta está aqui. Você tem a minha autorização. E não somente isso, rei, eu peço ao Senhor que mande uma carta para o construtor, o responsável pelas madeiras, porque eu vou precisar de muita madeira para construir. E o rei diz, você tem a minha autoridade. Quando Neemias sai da presença do rei, a roupa dele era de copeiro, mas ele não era mais copeiro. Ele era alguém escolhido por Deus para edificar pessoas que estavam em ruína. Neemias sai de dentro do reino, pega alguns soldados e parte para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vai ver a situação em que estava a cidade, em que estavam os muros, em que estavam as portas. Ele vai ver a situação em que estavam os seus irmãos. E o texto vai dizer que depois de uma noite de análise que ele faz, ele convoca a toda a congregação dos judeus que ali estavam. E ele diz, olha, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que é tempo de se levantar da ruína para poder ser edificado a casa do Senhor novamente. A Bíblia diz, querido, que quando a notícia chega que o objetivo de Neemias era edificar a cidade que estava em ruína, a Bíblia diz que alguns opositores vão se levantar. Estes opositores lucravam muito com a situação em que Jerusalém estava vivendo. Infelizmente, há pessoas que lucram muito com a miséria do povo. Não tem como, queridos, nós excluirmos isso, mas normalmente é a realidade que nós vivemos. Há muitos políticos, e nós estamos vendo a realidade que nós vivemos hoje. Muitas da crise que nós passamos é porque muitos políticos roubam do povo para que eles possam usufruir. E eles querem ver o povo na miséria, porque quanto mais o povo vive na miséria, mais ele vive bem. Então, quando se levanta alguém para poder fazer ao contrário, vão tentar parar este homem. E Neemias se levanta como uma voz profética para dizer, aqui não, vocês não vão mais mandar, porque chegou o tempo de Deus reedificar a cidade de Jerusalém. E o texto vai dizer que estes homens, por nome Sambalat, Tobias e Gesem, e havia o quarto homem também, que era um homem da linhagem de Adonias. Então, na verdade, nós falamos de 3, mas eram 4. Se você ler no capítulo número 4, versículos 7 e 8, você vai ver que havia um quarto homem, um quarto povo, que eles também se levantaram juntamente com Sambalat, Tobias e Gesem para tentar parar a obra de Deus. Só que quando Neemias chega na cidade, ele diz para o povo, vão se levantar, vão dizer para nós não edificarmos a cidade, mas conosco está
a palavra do Senhor. E eu nessa noite trago para você, querido, estamos em um tempo em que nós precisamos levantar. Ou você levanta, ou você cai de vez. Não há tempo mais de nós ficarmos no muro. É tempo de uma decisão. Ou você está pronto para se levantar, para reedificar, ou infelizmente você vai ficar para trás. Neemias, ele traz ânimo para o povo. E alguns talvez olhavam e diziam assim: Neemias, nós até queremos reconstruir, mas estamos desanimados. A cidade está em calamidade, como é que vai ser isso aí? Não se preocupe, os inimigos estão tentando parar, não se preocupe, porque Deus está conosco e Ele vai proteger o seu povo de todo ataque. E o texto diz que quando o povo começa a reconstruir a cidade, reconstruir os muros, aqueles opositores começam a mandar mensagem dizendo: olha, eu duvido que vocês vão conseguir chegar até o final. Eu duvido que essa obra vai ser concluída. Só que Neemias tinha a carta do rei de autorização. E quem tem a carta do rei, ninguém pode parar a obra que ele tem na sua vida. Se você tem a carta de Deus sobre a sua vida, pode se levantar o inferno inteiro. Eles vão falar, vão perseguir, mas se você tem a autoridade de Deus, nenhum mal vai tocar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Neemias, construindo o templo, ele diz: olha, nós precisamos, além de construtores, nós precisamos de soldados armados. Porque o inimigo estava começando a lançar palavras. Como ele viu que as palavras não estavam fazendo o povo parar, a construção continuava, então ele disse: olha, vamos começar a mandar soldados armados para intimidar. Só que Deus disse para Neemias: prepare o povo, porque além de ter construtores, tem pessoas que tá com a espada afiada para guerrear. Enquanto os edificadores edificam, tem soldado fazendo a proteção para que ninguém impeça a obra de ser construída. Sabe o que Deus está querendo dizer nessa noite para mim e para você, querido? Enquanto essa obra aqui, enquanto Deus está operando aqui, tem que ter intercessores orando pela obra. Você talvez pode dizer assim: ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas se você tem os seus joelhos dobrados, Deus, Ele conta com você. Deus, Ele precisa de pessoas que intercedam, porque a obra, ela não se mantém de pé por causa dos louvores, mas ela se mantém de pé por causa dos joelhos que se dobram. A rainha da Inglaterra, ela disse: eu tenho mais medo de um crente que ora do que os canhões da Rússia. Um crente, quando ele ora, às vezes no mundo físico não está acontecendo nada, mas no espiritual as coisas estão acontecendo. Enquanto Neemias construía com os edificadores, tinha pessoa com espada dizendo: vem Sambalate, vem Tobias, vem Gesem, vem os adonitas, porque aqui tem soldado disposto a guerrear. Deus nessa noite precisa de soldados dispostos a guerrear. Deus quer uma igreja que deixe de ficar presa ao banco e diga assim: Senhor, conta comigo para poder fazer a tua obra. Senhor, conta comigo, a minha vida não está bem, eu não estou bem, mas conta comigo. E se você levantar as suas mãos nessa noite, Deus, Ele vai te capacitar.
Às vezes a gente acha que Deus, quando quer usar alguém, a pessoa tem que ser um super mega crente espiritual. Não. Deus conta comigo e com você. Às vezes, todo desengonçado, às vezes cheio de problemas, cheio de conflitos. E Deus diz, é você que eu quero usar. A Bíblia diz que os opositores, vendo que a palavra não conseguia parar os edificadores, eles chegam a mencionar que aquela construção, ela não tinha nenhuma força, que cairia a qualquer momento, que até uma raposa se passasse, faria com que os muros caíssem. Sabe o que eles estavam comparando? A raposa, ela só é pelo e osso. Eles estavam querendo dizer que qualquer vento derrubaria aquela obra, fecharia aquelas portas, faria com que o povo desanimasse e parasse. Só que graças a Deus, pastor Franklin, que o vento sopra, que o inimigo se levanta, mas essa obra continua de pé. O inimigo diz, olha, uma raposa vai passar e vai derrubar. Só que está passando a raposa, está passando o leão, está passando o gigante e a obra continua de pé. Deus, Ele não precisa de grandes homens e mulheres. Deus precisa de homens e mulheres que digam, Deus me ajuda, me socorre. A igreja de Cristo não foi construída com grandes homens e mulheres. A maioria deles não sabia nem ler nem escrever. Mas quando ele se colocava na posição de Deus, ele operava o milagre. E aqueles homens e mulheres mudaram a história. E eu e você estamos aqui hoje porque eles fizeram a diferença. E Deus, Ele conta com nós para que nós possamos continuar fazendo a diferença no nosso tempo. Deus, Ele quer te usar no teu bairro, na tua rua, no teu trabalho, no meio da tua família. Você que veio aqui nessa noite, que está vindo durante essa campanha inteira, você com certeza está dizendo, Deus, eu preciso que a minha vida seja edificada. Eu preciso, Senhor, que o Senhor feche e levante as portas que estão derrubadas na minha vida. Porque porta derrubada, muro derrubado, significa que qualquer um pode entrar e sair a hora que bem quer. Não tem dono. Só que nessa noite você vai sair daqui com um dono na sua vida. As tuas portas que estão queimadas e as paredes que foram derrubadas. Neemias disse, não vamos ligar para as palavras que estão tentando nos parar, porque sempre vai ter alguém incomodado quando alguém está fazendo uma obra. Tem pessoas que elas não fazem nada, mas elas se incomodam quando alguém começa a fazer. E quando essas portas se abrem, tem muitas pessoas que fecham a cara e passam aqui na frente dizendo, tomara que feche a qualquer momento. Tomara que aquele povo que está lá dentro pare, desanime. Só que vocês são construtores. E Deus manda dizer para você nessa noite, tampe os teus ouvidos para as palavras negativas. Tampe os teus ouvidos para as ofensas, para as palavras que irão falar dizendo para você, você não vai chegar, sai daquele lugar, não fica lá. Deus está dizendo, continua, porque eu estou fazendo uma grande obra na tua vida. Eu estou edificando, você só está de pé, querido, porque Deus está te fortalecendo. Se nós formos olhar por causa das palavras, nós não iremos continuar. Mas graças a Deus que vão se levantar Sambalate, Tobias, Gesem, quem for. Mas eu e você não vamos parar. Quem sabe alguém começa a se incomodar com aquelas palavras, com aquelas ofensas. Para a obra assim, Neemias diz só, não liga não. É assim mesmo. Quando a obra está perto de ser reconstruída, sempre o diabo vai usar alguém para poder tentar parar. Tu acha que o diabo,
Ele não se incomoda quando você vem, quando você busca, quando você ora, quando você jejuma. Quem é aqui que às vezes vai se ajoelhar e diz assim: Senhor, não estou com vontade nenhuma de orar. Tem dias que você dobra o seu joelho e fala: Senhor, hoje eu não quero orar. Até deita. Tamanha angústia, luta. Só que Deus está dizendo: eu estou construindo algo novo na sua vida. O diabo acha que você vai parar. O diabo acha que você não vai chegar. Só que Deus está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra na sua vida, que Ele não sabe. Por isso que Ele faz de tudo para fazer você parar. E o texto diz que por causa que eles não deram uma atenção às palavras, às ofensas, os ataques, as ameaças, Deus fez com que aquela obra fosse terminada. Em 52 dias. A cidade que estava desprezada, ninguém queria nada, o povo foi reavivado. E Deus nessa noite está nos dizendo: eu vou avivar a sua vida novamente. Eu vou acender a chama que não se apagou. Está brilhando, está ofuscado, mas eu vou acender ela novamente na tua vida. E sabe o que aconteceu quando os inimigos viram a obra reconstruída? Eles tiveram que bater em retirada, porque entenderam: nós não podemos parar o povo que tem a palavra de Deus sobre a sua vida. Meu querido, eu encerro a minha oportunidade nessa noite te dizendo que ninguém vai parar o projeto que Deus tem na sua vida. Ninguém vai parar o projeto que Deus tem na sua casa. Ninguém vai parar as promessas que Deus tem sobre a sua família. O diabo não tem autoridade sobre você. As promessas do Senhor estão sobre a sua casa. Você não vai parar. Você não vai desistir por causa de se alguém não está se agradando com a tua vida. Você não vai parar o chamado que Deus tem para você, porque Deus nessa noite te chama como um edificador. Edifique, seja bênção na vida de outros, porque o que Deus fez na vida de Neemias, Ele também vai fazer na sua vida. Deus, Ele vai avivar a obra dEle aqui neste lugar. Deus vai levantar aqui neste lugar homens e mulheres que serão boca de Deus, como Neemias foi no seu tempo. Seja vaso de Deus dentro da sua casa. Eu não prego na igreja, seja dentro da sua casa. Eu não sei louvar, seja profeta de Deus dentro da sua casa. Profetize para a sua comunidade. Profetize para o seu bairro. Porque Deus, Ele vai fazer desta casa celeiros de edificadores. Eu lembro quando essa igreja aqui começou a ser construída, né, pastor Franklin? Era uma bagunça, querido, de poeira, andaime para lá e para cá, um monte de coisa. E quem olhava ele dizendo: será que vai sair alguma coisa que presta naquele lugar? Só que quem olha a construção, às vezes diz: não vai sair nada, mas quando vê construído, vai dizer: só Deus pode fazer isso. Talvez alguém olhe para você e diz: nossa, que bagunça que está essa vida. Que bagunça que está. Mas Deus está dizendo: estão olhando a construção, mas eles não esperam o que vai ser feito quando tiver construído. Você é aquele que Deus vai fazer morada para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite, aplauda o nome do Senhor e agradeça.